Já temos no nosso sofá a doutora Núbia Alves, que é advogada e que sempre está disponível para nos ajudar sobre algumas questões específicas e hoje numa área bastante delicada e que gera, de facto, muitos conflitos. Sobretudo quando um casal se separa e tem filhos e estes passam a ter que viver com uma nova família, cujos valores são completamente diferentes, não é? Inversos, digamos assim, aos que receberam. Agora, doutora Núbia, muito obrigada por estar aqui mais uma vez connosco, sempre disponível. Sempre. E vamos tocar neste ponto. Sim. Porque quando um casal se separa, não é? Com filhos, os filhos vão viver numa outra casa e às vezes com quem vão lidar, ou com a mãe, ou com o padrasto ou com a madrasta, podem ter outro tipo de valores. Certo. Não é? E por vezes é-lhes incutido esses novos valores e que acabam por não ser aqueles que eles receberam, e há ali aquele conflito porque a mãe ou o pai, que não está nessa nova família com o filho, não quer. O que é que deve fazer? O que é necessário ser feito, doutora? Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, como sempre. Nós entramos aqui na zona das responsabilidades parentais, não é? É normal quando um casal deixa de ser um casal ou tenha filhos sem nunca terem sido casados, que seja regulada a forma como esse ex-casal ou esses pais irão exercer as responsabilidades parentais relativamente a esse filho. E o conceito de família vem se alterando ao longo do tempo, como você bem disse, não é? Também é normal que os pais voltem a se casar e constituam novas famílias e que as crianças, os filhos, tenham que conviver com a família alargada, materna ou paterna de ambos os pais. Agora, vai ser importante a forma como essas responsabilidades parentais foi previamente regulada. Se a guarda é conjunta ou é exclusiva de um ou outro pai, se as responsabilidades parentais são exercidas de forma conjunta ou de forma isolada, como é a residência, se a residência é fixa com o pai ou é alternada entre os dois pais, isso é que vai definir depois a forma como esta criança será educada. Em todo caso, e eu acho que é aqui que está o ponto fulcral dessa questão, aquele pai que não tem o exercício, digamos assim, das responsabilidades parentais, tem que ser informado de todas as decisões que são tomadas relativamente à vida daquele filho, não é? E se não concorda ou se considera que aquilo não é benéfico para esta criança, que põe em risco a vida, a segurança, a educação desta criança, pode pedir ao tribunal que altere a forma como essas responsabilidades foi regulada e, inclusive, a guarda da criança. Pode voltar, o tribunal pode analisar os fatos, a depender do caso concreto, e pode considerar, por exemplo, que a criança está em perigo de risco de vida ou de segurança ou da sua integridade física ou da sua educação ou uma série de divergências que podem acontecer, por exemplo, a forma como a criança é educada, inclusive moral e religiosamente falando, né? Os pais podem não estar de acordo, por exemplo, e tem que pedir ao tribunal, nesses casos, que resolva essas discordâncias, a ponto de que, se for considerado muito grave, a guarda ou as responsabilidades parentais via ser alterada. Doutora, e quando, por exemplo, o casal separado já tem um outro relacionamento, como foi o que a doutora falou, e o pai ou a mãe percebe que aquela criança, naquele novo ambiente, está a passar por alguma dessas situações. E ela não quer que o filho tenha essa proximidade, seja com o padrasto, seja com a madrasta. No período que essa criança está ali, pela justiça, concedida aqueles dias de estar com o pai ou com a mãe, essa mãe ou esse pai tem como pedir ou ter esse direito de não ter o seu filho junto dessa pessoa? Este é um tema bastante delicado. O que acontece muitas vezes quando há uma separação? Há separações com uma alta conflitualidade, não é? E que os pais muitas vezes utilizam a criança como um instrumento de luta,
como uma forma de agredir o outro, não é? E utiliza a criança para isso. Quem é a pessoa mais prejudicada nesta relação? É a criança. É a criança, não é? É importante que os pais entendam e consigam separar o seu papel de pai e mãe do seu papel de marido e mulher ou de ex-marido e ex-mulher, e que proteja essa criança desses conflitos, não é? Se um pai ou uma mãe constituir uma nova família, é importante e o ideal é que esta criança desenvolva laços de afetividade com a outra família também, para o bem-estar dela, para que ela possa crescer num ambiente saudável, né? É claro que se esta influência, se não for positiva, se colocar a segurança, a integridade e a vida da criança em risco, ou por questões educacionais, ou por questões de maus tratos, de violência intrafamiliar, seja o que for, então o tribunal tem que ser chamado para analisar o caso e para decidir. A criança pode, inclusive, vir a ser afastada temporariamente do convívio daquela família ou daquela pessoa. Mas são situações muito extremas e que é preciso olhar com muita profundidade e sensibilidade para o assunto. E, sobretudo, ter provas, não é? De que aquela pessoa transmite perigo para aquela criança. Exatamente. Não é somente porque eu não quero, mas, sobretudo, porque essa pessoa não passa essa segurança de ter aquela criança ali perto. O importante é que esta família alargada, digamos assim, porque o conceito de família mudou. A família hoje, entende-se que a família não se dissolve com o divórcio. A família se reorganiza, se reestrutura, passa a funcionar de outra forma. O ideal é que todos os membros dessa família alargada trabalhem como uma verdadeira equipa, em prol do bem-estar da criança, né? Mas é evidente que se pôr a criança em risco, o tribunal tem que ser chamado e tem que olhar para a situação e até, quem sabe, afastar a criança dessa família. Mas isto não é, digamos, não... Outra coisa que é importante dizer aqui, antigamente chamava-se a isso o poder paternal. Não é? Não se usa mais essa expressão, poder paternal. A expressão poder paternal foi substituída pela expressão responsabilidades parentais. E não foi por acaso que isso mudou, porque a paternidade não pode ser vista como um controlo. A criança não é só um sujeito de direitos, é um ser humano com autonomia. Tanto é que a criança, em todos os casos que há um conflito, o tribunal chama essa criança para ser ouvida e leva em consideração também a vontade dessa criança quando ela tem maturidade para dizer o que sente, não é? É importante nós termos esta visão amadurecida desta nova família e das responsabilidades parentais. Doutora Núbia Alves, mais uma vez aqui no nosso programa, a tratar destas questões que dizem respeito à justiça, e vale salientar e destacar que o Tribunal sempre salvaguarda a proteção dos menores. Exatamente. O interesse superior da criança é difícil, é um conceito difícil, muito subjetivo, mas todos nós que trabalhamos na área de família e de menores temos esse objetivo de buscar sempre o superior interesse da criança e não dos pais, da criança. Muito bem, aqui está a participação da doutora Núbia Alves, mais uma vez no nosso programa Mulheres em Foco. Agora, neste instante, vamos ter aqui um outro tipo de intervenção muito interessante, curiosa. Vamos saber o que é.